Começa agora mais um Brasília ETC Cast, aqui na programação do Doses Milionárias. Eu sou Marina Figueiredo e estou aqui com Denise Marges, host, comigo aqui no programa. Tudo bem, Denise? Tudo jóia, sejam todos muito bem-vindos. E para a gente é uma honra poder falar com essa convidada especial que temos aqui, Flávia Portela. Ela é arquiteta urbanista, presidente da Sede C, não sei se eu falei certinho. É idealizadora do projeto Elas com Elas. Isso. Flávia Portela. Seja muito bem-vinda, Flávia. Obrigada a vocês duas. Né? É um prazer estar aqui nesse espaço, né, da gente poder divulgar o nosso trabalho. Eu estou à frente de um centro de estudos, o Instituto Nossa Marca, ou Centro de Estudos para o Desenvolvimento da Cidade. E você tem um cargo dentro do CONIC, é prefeito do CONIC, é assim que chama mesmo? Na verdade, não é um cargo, porque não é nem remunerado, né? É uma função, é uma prefeita, é uma função, é um voluntariado. Então, eu estou lá desde 2001, não como prefeita, em 2003 eu assumi como prefeita, né? A prefeitura, as quadras todas de Brasília. Brasília tem essa entidade essa cultura chamada de prefeita de prefeitura. quadra. Eu acho isso bacana porque eu acho que dá legitimidade à comunidade, a comunidade consegue encaminhar, né, suas demandas direto para as autoridades, para as administrações, e eu acho bem interessante. E nós temos uma prefeitura no CONIC. Muito legal. O CONIC está maravilhoso. Como essa junção e ruptura até do que era o CONIC antes, que ele não era bem visto, ele estava com uma estrutura um pouquinho mais fragilizada, e hoje ele se transformou num dos maiores cartões postais de Brasília. Você passa ali pelo buraco do Tatu, ele está lindíssimo, e ele transpira a cultura. Então, nós entendemos que, além do setor de diversões, a gente tinha também que estar pensando no entorno. Né? Então, nós pensamos, por exemplo, fomos até o GDF para pensar também no Turing, antigo Turing, que hoje é o SESLab. Mas, enfim, quando nós assumimos, nós vimos, eu sou arquiteto e urbanista, como você falou, então, não adiantava eu estar pensando em fazer eventos, culturas, se alguns prédios tinham fragilidades, né, construtivas. Então, a gente, primeiro, foi mostrando a importância do setor, é um setor central, nas proximidades aí da rodoviária, do metrô. Ou seja, você chega hoje ao setor de diversões sul por diversos modais, né? Carro, bicicleta, metrô. Né? Então, assim, ele tem sua história, então a gente tinha que recuperar, ele tem esse perfil. Né? Ele tem aí uma pegada cultural, inclusive com a própria faculdade do SINA, que infelizmente não anda bem das pernas, mas a gente sempre sonha. E aí nós conseguimos convencer os síndicos dessa recuperação. Todos os prédios têm investido muito. E que você fala, cartão postal, está no plano do Lúcio Costa, que são aqueles painéis. E que eles começaram painéis fixos e hoje eles são painéis luminosos e são os maiores painéis em LED da América Latina. Eles estão lindíssimos. Sempre que eu passo com os meus filhos ali pelo buraco do Tatu, eles olham, chamam a atenção. Gente, que lindo. E eu sou apaixonada por cultura. Então, o CONIC sempre foi, para mim, um local que eu gostava muito de ir, que eu gostava de procurar roupa, blusa autêntica, que eu gostava de passear por ali. E ele transpira a cultura. Só que, como você falou, não dá para você se preocupar e pensar só no aspecto cultural. Tem que ser sustentável, como que são as estruturas e como é que foi esse trabalho? Então, nós fizemos um inventário do que era o setor, né? O que era. Eu percorri de sala em sala para saber quem estava lá, qual era o perfil da pessoa que trabalhava lá. Fizemos também uma pesquisa para saber o perfil de quem frequentava, possível frequentador do setor de diversões sul. Haja vista que a gente tem diversos shoppings muito próximos, né? Mas ele tem a característica dele lá própria. Então, foi fácil de identificar isso daí. E, ao longo dos anos, né, de você estar colocando esse plano, tirar do papel e transformar em obras. Muitos prédios investiram. Eu estou à frente do edifício Boulevard Center, que é o prédio da esquina, onde tem esse painel grande, o painel mais próximo da rodoviária. A gente tem investido demais. Outros prédios também têm investido. A gente tem investido também em projetos culturais, projetos sociais. Agora, em outubro, a gente realiza um olhar sobre a cidade. Ou seja,
é um setor que pulsa, né? Um setor que está sempre vivo, né? Está sempre... E o Elas com Elas? Fala um pouco sobre esse chegamos projeto, no porque Elas ele com é Elas. lindíssimo. Pois nós temos uma cartela de projetos, como o Festival de Cultura Negra, por exemplo. E o Elas com Elas nasce da necessidade da gente estar levando esse tema para dentro de um conselho comunitário de segurança, que são os CONSEGs. Então, eu presido um CONSEG, estou à frente de um CONSEG, e eu achava que não se falava de segurança de uma forma total, abrangente, né? Então, nós desenvolvemos um projeto, uma teoria que chama estratégias transversais. Ou seja, para você tratar da segurança, você precisa também estar tratando da desigualdade social, da educação e das questões de violência doméstica e violência contra as mulheres. Então, nós começamos com esse projeto, já está fazendo 8 anos, e agora, dia 12 de julho, nós entramos na próxima etapa, que é a Ceilândia. As inscrições estão abertas, e vocês podem se inscrever no nosso e-mail. Nós não colocamos ainda no site, por problemas técnicos. Então, no e-mail, que é nossamarca@gmail.com. Aí você pode se inscrever, são 50 vagas, a procura tem sido muito grande, e a gente está num modelo diferente, que, além da teoria, a gente tem levado à prática. E Seria um curso? Seriam cursos. Então, as próprias mulheres têm escolhido, nessas regiões, elas escolheram os cursos que elas queriam fazer. E, para nossa surpresa, alguns cursos foram os mais votados, como, por exemplo, fotografia. Fotografia no celular, hoje pode-se ganhar muito dinheiro. Então, fotografia, recepcionista, planejamento de festas, maquiagem já é sempre muito pedido. E um que, para nós, foi uma grande surpresa, que são as suculentas. Então, você sabe que há um mercado muito grande para suculentas, não só no Brasil, mas em Brasília, de colecionadores. E eu digo mais assim, que o Elas com Elas, ele acaba sendo um ambiente de acolhimento para essas mulheres. Nós temos políticas públicas eficientes em Brasília, no Brasil, mas nós temos, por exemplo, em Brasília, índices ainda alarmantes. Nós somos a unidade com o maior número de feminicídios. E um projeto como esse, na sua simplicidade, ele toca a mulheres que outros projetos não tocam. Nossa, sensacional. E como é que funciona essa questão do enfrentamento à violência contra a mulher dentro do projeto Elas com Elas? Então, inicialmente, nós abordamos a questão legal. Então, a gente vem fazendo região por região, e, no primeiro momento, então, a gente fala, olha, você está amparada, você tem não só uma legislação que te ampara, mas também toda uma estrutura física aí de Casa da Mulher Brasileira, as delegacias, né? Então, esse foi o primeiro momento. O segundo momento como é que você rompe esse ciclo de violência, que é cultural, mas você rompe principalmente se você der condições financeiras a essa mulher, dessa independência financeira para essas mulheres. E, no terceiro momento, então, como é que você monta o seu próprio negócio? As mulheres, elas se dão muito por meio de associações. Então, às vezes, você chega num bairro, numa rua, você tem várias mulheres fazendo o mesmo tipo de ofício. Por que não se juntar, né, e montar aí uma cooperativa para estar vendendo os seus produtos? E agora nós estamos numa etapa seguinte, que é realmente mostrar, olha, você pode ser dona do seu próprio negócio, você pode ganhar seu próprio negócio fazendo arranjos de suculentas. Isso está tudo interligado. Essa questão de você empoderar a mulher, mostrar para ela que ela tem uma legislação que ampara ela. Eu costumo dizer, nós que precisamos de ir à delegacia com alguma frequência ou fazer um registro de ocorrência, um boletim de ocorrência, a gente vê que no Brasil, sobretudo aqui em Brasília, a gente só consegue ter uma investigação policial em situações que são mais emergenciais. Eu digo que sequestro, feminicídio, homicídio. Se acontecer qualquer coisa com você diferente disso, exceto violência contra a mulher, nada acontece. Por quê? Porque eles estão com o efetivo realmente super sobrecarregado.
Só que qualquer coisa que aconteça com mulher, eu já tive problemas em relação à minha filha dentro da escola, ou até mesmo algumas amigas. Qualquer ocorrência que você registre, em questão de horas, você já tem a Maria da Penha. E muitas pessoas não sabem disso. E tudo isso está muito vinculado, porque muitas vezes só o que falta para uma mulher deslanchar profissionalmente, entender que ela é capaz de fazer o que ela quiser, é ela entender que ela não precisa ser refém daquele marido. Que ela pode respirar, que ela pode ser feliz, que ela não precisa ser xingada, agredida tanto verbalmente como de maneira física, não é, Claro, Flávia? então, a gente apresenta porque, às vezes, nem elas reconhecem essas diversas violências, né? A violência psicológica, né? A violência física. E aí, então, nós temos duas partes no curso, que é a parte teórica, que a gente fala de empreendedorismo e fala mercado de trabalho, e aí a parte prática. E aí sempre permeia nas conversas, né, a questão da violência, e é que realmente nós somos donas dos nossos corpos e de tudo, né, do nosso pensamento, e que a gente pode seguir aí o caminho que quiser. Para pensar, esse suporte ele é tão importante para as mulheres, principalmente essas que sofreram violência e se encontram numa nova fase em que elas precisam encarar a vida de frente, às vezes sem o financeiro, né? Porque muitas delas dependem ou dependiam, né, do marido ali, do sustento. Então, esse suporte ele é tão importante porque ele empodera a mulher. Né? Isso é verdade. E foi bom você tocar, porque assim, nós temos grupos de mulheres, a gente tem mantido essas mulheres em grupos de WhatsApp. E elas realmente elas se sentem acolhidas, elas acabam ficando amigas, e a gente promove encontros, né? Volta e meia a gente faz algum encontro, um lanche, um almoço, e para saber como é que elas estão. E algumas até ligam direto para a gente, quando estão se sentindo fragilizadas, elas ligam. E a gente tem ouvido delas, né? A gente tem testemunhos de mulheres que apenas com um curso que eu entendo ser básico ainda, que a gente quer, elas já se sentem diferentes. Ela transformador, né? Já transforma. Elas falam, mulheres que às vezes estavam deprimidas dentro de casa, elas, né? É claro que não é apenas o curso, e a gente diz é necessário um tratamento, um acompanhamento médico. Mas o curso foi um pontapé, o curso foi um pontapé. Ser vista, ser ouvida. Estar com outras mulheres que viveram experiências parecidas. E ser produtiva, trocar, porque a gente trabalhar, a gente batalhar, a gente vê que a gente tem capacidade de multiplicação. Claro. É incrível para mulheres. E assim, a gente trata com mulheres no nível assim, mais de vulnerabilidade econômica, mas a violência ela está acontecendo em todos os níveis. Da mesma forma que você tem uma mulher muito mais... uma mulher humilde, presa a um marido por questões financeiras, nós também temos nas classes mais altas. Né? Então, eu acho que nós temos toda aí uma rede aí também, Instagram, Facebook, todas essas coisas necessárias, e as mulheres vão acompanhando. Na última etapa agora do Gama, eram 50 inscritas, e nós tivemos, apenas 50 alunas, e nós tivemos 500 inscritas. Nossa, muito. Muito. E as pessoas, elas querem, e elas perguntam, quando é que vocês vão voltar? A gente quer continuar. Agora, Flávia, são quantos cursos desses que você faz por ano? É por região administrativa? Como é que funciona? É por área? Todas elas são presenciais? São na mesma área que elas residem? É no CONIC? Explica, porque a gente falou de CONIC, depois falou elas com elas, porque tudo está ligado a você, Sim. Mas a gente não deixou claro isso para os nossos espectadores. Nós fizemos já por 2 vezes lá no setor de diversões, lá no CONIC, pela centralidade, mas a gente escolhe aquelas regiões administrativas onde as manchas criminais, onde a Secretaria de Segurança aponta como sendo aquelas com o maior número. Recanto das Emas, Itapuã, Paranoá. Nós estamos, o próximo agora é Ceilândia. Mas nós dependemos também de apoios. Então, muitas vezes, esses apoios vêm
de parlamentares. Nós temos também um apoio importante, que é o apoio da JICA, que é uma agência de fomento ligada à Embaixada do Japão. Então, eles têm também olhado, acompanhado esse projeto. E, às vezes, pequenos empresários que nos apoiam. Essas participações são muito interessantes e importantes para que o Sempre projeto importante. siga e para que possa Sim. impactar mais e mais pessoas. E aí, como lá no CONIC nós temos uma quantidade muito grande de pequenos empresários, ao final do curso a gente faz sorteios. Por exemplo, a gente tem a Gil, que é uma referência em termos de tranças. Eu já fui lá, tinha um amigo que trabalhava lá. Sim. Lembra? A gente fez até uma maquiagem lá uma vez, e o cabelo. Muito legal, lá é lindo. Lindo. E aí, então, ela cede uma vaga, a gente faz o sorteio entre as mulheres. E outras lojas, né, também, que às vezes um ginecologista, às vezes um psicólogo. Então, a gente anima essas moças, essas meninas, essas mulheres, porque nesse último curso apareceram quase 8 meninas com 12 anos. Normalmente, o curso a gente pede que seja de 16 até... Mas aí, como as mães autorizam, ou as próprias mães estão, elas fazem também o curso. E às vezes são as mais dedicadas. Né? Querem aprender alguma coisa. E aí tem uma questão que também eles têm nos solicitado, a questão da presença masculina, às vezes, no curso. Um filho, um marido. E em alguns momentos, em alguns cursos, a gente tem aí uma etapa que a gente chama eles com elas. E aí a gente chama professores para falar aí de mediação de paz, né, para falar de segurança na cidade. Que cidade é essa? Cidades que normalmente as cidades são menos seguras para as mulheres. É comprovado, né? Então ele vem e faz esse alerta. E é importante esse envolvimento masculino também nessa questão feminina, né? Porque eles não deixam de existir, eles estão ali, fazem parte. Sim. Né? E é importantíssimo esse apoio também, né? E aí a violência contra meninas e mulheres assim é cultural, né? Eu tenho ouvido assim pessoas, amigas que trabalham mais diretamente com o tema, e no norte diz que a situação é calamitosa, muito triste. Nordeste e Norte. Muito triste. E o Norte, ele ainda um território gigantesco que a gente tem no muito Brasil. Triste, eu fiquei até falando recentemente, brincando com meu filhinho de 5 anos das capitais. Aí joguei no Instagram, ninguém sabia as capitais de Roraima, Rondônia. Que não sabia onde fica. Isso é verdade. E aí você imagina a situação de abandono que essas pessoas vivem. E eu estive agora em Goiânia para receber uma moção de louvor pelo trabalho que a gente faz aqui. Aí conversando com a juíza e com a vice-prefeita também, muito ativas, muito ativistas, e a juíza falando dos Calungas, né? Aqui pertinho, Cavalcante. Sim, Cavalcante, comunidade dos Calungas. A gente já fez uns trabalhos lá. Que também é situação muito feia, muito, né? Porque parece que já está muito normalizado. Normalizado. É normal. Banalizado. Né? Já ficou uma coisa, já é coisificado, né? Isso é triste. Então, a gente tem que estar falando. Uma crítica que eles têm feito muito na comunidade dos Calungas é que eles reformaram todas as moradias lá e colocaram tudo com uma estrutura extremamente simples e totalmente diferente da originária. Então, as casas todas quentes, com aqueles telhadozinhos que absorvem a energia do sol de uma maneira absurda. Eles se viram numa moradia totalmente diferente da que eles cresceram. Isso já aconteceu, já tem uns 10, 15 anos. E o pessoal ali continua batalhando para ser visto, ser reconhecido, ser respeitado. É interessante que quando a gente não... E eles têm uma técnica própria deles, você né? Que é arquiteta, para essa ventilação disso. E tudo mais, né? E aí quando você muda... Você rompe com isso, você rompe com tudo. Com a maneira que a pessoa come, com a maneira que a pessoa vive. Com tudo. Deixa de ser um calunga raiz, né? E eles são maravilhosos. Você já foi lá na Santa Bárbara, ali. Sempre que você vai para essa cachoeira, que é bem tradicional em Cavalcante, você passa pela aldeia deles, né? Se a gente possa falar isso assim. É muito... Então, assim, eu acho que falar desse bem-estar para a mulher, para nós, é muito bom. Então, em outubro, agora, a gente faz um projeto chamado Um Olhar sobre a Cidade, que a gente quer... nós convidamos alguns artistas, mas também poetas, sociólogos, ativistas da bicicleta, assim, que olhar que a cidade dá para cada um. Por exemplo,
eles escolheram locais icônicos. Por exemplo, a rodoviária foi pintada por um dos artistas, o Chico Oliveira, mas a esplanada, o Paulo Araújo, o PJ, ele faz lá a esplanada panorâmica, mas aquela é a visão dele. E agora a gente quer saber quais outras visões, né? A visão do pedestre, a visão do ciclista. E nós vamos levar também a visão do idoso, a visão da mulher. E aí, os artistas, como contrapartida, eles farão as oficinas para essas mulheres, para as mulheres que aparecerem, para a inserção no mercado de trabalho por meio da cultura, da arte e da cultura. Muito interessante, Flávia, porque você traz um olhar muito empático. Ao mesmo tempo que você é uma mulher de muita realização, a gente vê uma preocupação do ser humano de uma maneira global, desde as mulheres a esse novo projeto em que você consegue olhar para cada um. Eu que estou ali dirigindo o carro, mas a pessoa que está estendendo a mão na faixa de pedestre, a pessoa que usa a rodoviária e que tem uma estrutura diferente, que tem um olhar diferenciado. A gente queria parabenizar você. Eu que agradeço por tantos projetos ricos e por essa atuação tão bela que faz nós mulheres, que estamos sempre lutando para crescer profissionalmente. Por mais projetos assim, a cidade precisa disso. E aí, assim, finalizando, porque o tempo é sempre curto, mas assim, ontem nós tivemos com o secretário do Entorno, né, o Christian, e para levar o Elas com Elas a Valparaíso, que eles têm nos pedido. E a gente quer saber qual é também a visão. Que visão o Entorno tem da cidade de Brasília? Né? Então, a gente vai ter aí um mapa bem interessante. E o projeto é extenso, acho que é para um outro programa. A gente você vai voltar para conversar aqui com a gente. E vocês vão tomar um café lá também. Vou adorar. Como eu já falei, eu adoro Conic e Denise Imagens também. Vamos embora passear. Tá pertinho ali, vamos combinar. Gostaria que você chamasse as pessoas para o projeto, na nossa câmera 4, falando do site, Instagram e como pode entrar em contato com você. Então tá, o nosso site é www.elascomelas.com. O nosso e-mail é nossamarca@gmail e o meu número é 999816775. Eu sou Flávia Portela, vocês podem ligar e tirar qualquer dúvida. As inscrições já estão abertas, são gratuitas para apenas 50 mulheres, então façam logo as inscrições pelo site nossamarca@gmail.com. Perfeito. Muito obrigada, Flávia. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Obrigada a vocês. O Brasília TCcast acaba por aqui e estaremos juntos numa próxima oportunidade muito breve. Um abraço. Tchau, tchau.